Esse é o último culto, né? De 2021. E como é que nós estamos chegando nesse momento, né? Como é que nós estamos caminhando para o final de 2021 e como nós estamos nos preparando? O que é que vem no coração? O que é que vem na mente? E é isso que eu quero partilhar com vocês nessa noite, que o tema é o que vale mesmo é a partir de agora, né? O que vale mesmo é de agora em diante. E o texto que vamos basear é Lucas 5. E é um texto conhecido, que é o texto que provavelmente você já ouviu falar, que é o da pesca maravilhosa, mas sempre a gente tira alguma coisa diferente do texto, quando a gente ora, quando a gente lê, quando a gente medita, o Espírito Santo sempre fala alguma coisa diferente. Eu queria que você, nesses próximos 30 minutos que a gente vai estar batendo um papo, conversando, e a palavra de Deus vai estar sendo ministrada ao seu coração, você fique atento a isso. Nós estamos nos preparando para essa virada do calendário, todos nós aqui. Sempre tem uma expectativa, de coisas, de que novas coisas vão acontecer, e a gente precisa continuar caminhando dentro dessa expectativa. A gente precisa acreditar que aquele que prometeu vai cumprir a promessa. Isso tem que estar no nosso coração, amém? A gente precisa estar firme nessa caminhada, nesse caminho, de que a qualquer momento pode acontecer o sobrenatural na sua vida, a qualquer momento o deserto vai acabar, o sol vai raiar, o vale vai cessar, os céus irão se abrir para você, o favor de Deus na sua vida vai se manifestar, na minha vida, na minha casa. A gente precisa acreditar. E essa virada do calendário, esse último culto, ele não pode ser passado desapercebido. Hoje não pode ser qualquer domingo, hoje não pode ser qualquer manhã. Se você saiu da sua casa sem nenhuma expectativa, e pode ser que tenham pessoas aqui que estejam nessa situação, sem nenhuma expectativa, como o texto que a gente vai ler ali, quando eu acredito que Pedro estava absolutamente sem expectativa do que viria após tormenta e após dissabores na sua vida. Mas você não pode se dar esse luxo. Nós não podemos dar esse luxo de não gerar uma expectativa no coração. Mas a expectativa não é em cima de pessoas. A expectativa é em cima do Senhor Jesus. Daquilo que Ele diz, daquilo que Ele fala, da sua orientação, da manifestação do Espírito Santo, do que a palavra de Deus fala. Essa é a expectativa que nós precisamos ter no nosso coração nessa manhã desse domingo, dia 26. É essa a expectativa que eu peço que Deus gere no seu coração e no meu coração. Uma expectativa suficiente de acreditar que aquele que prometeu vai cumprir, de aquele que falou para você, de que vai acontecer aquilo que ele falou para você. E muitas vezes a gente vai chegando nesse final de ano, nessa caminhada, e a gente se esforça, e acorda cedo, e lança a rede, e vai trabalhar, e paga as dívidas, e pega a rede de novo, e vai na reunião de oração, e sobe um monte, e vai no hospital, e tem uma enfermidade, e às vezes você percebe que as coisas não andam, a sensação é de que as coisas não caminham, é que as coisas parece que estavam da mesma forma. E Jesus encontrou um grupo de pescadores muito parecido com esse quadro, que provavelmente pensavam ali que, olha, está da mesma forma, não anda. Eu fui o ano inteiro, eu fui todos os dias, eu frequentei o que eu podia, eu transitei aonde dava, eu fiz amizade com aqueles que eu achei que talvez me levassem para algum lugar, mas não virou, não aconteceu. E nesta manhã o Espírito Santo está trazendo você para dizer assim: não pare. Não pare, jogue a rede. Não, quem mandou você guardar? Quem mandou você já recolher? Quem mandou você tirar os barcos do lugar? Ele não mandou, Ele não falou para você isso. Então nessa manhã eu quero dar essa palavra para você. E Jesus encontrou um grupo de pescadores assim. E quando Jesus encontra um grupo de pescadores assim, Ele vai até esses pescadores, como Ele vem até você nessa manhã, até a mim. E quando Jesus entra, Ele traz um ambiente de milagres. Você precisa acreditar nisso. Ele traz um ambiente de milagres sempre que Jesus está envolto, sempre que Jesus está presente, sempre que Jesus está no lugar, sempre que Jesus foi convidado, foi invocado, Ele sempre trará um ambiente de milagres. E sempre que existe um milagre, há uma palavra antes que precede.
Sempre que acontece um milagre na sua vida, e um milagre que você está buscando nessa manhã, aquela resposta que você tanto anseia, e que Deus pode destravar hoje as janelas, pode abrir, a chave certa pode entrar, ela pode acontecer hoje. Ela pode acontecer hoje, mas o Senhor tem falado para você assim: não desanime, não para, agora não, você já está justo no momento certo, não guarda nada, vá para o lugar onde você entendia que não vai dar mais nada, faça aquilo para o qual você é chamado, ao qual você recuou, mas vá, não pare. Sempre um milagre é precedido de uma palavra. Em Mateus 8, 2, 3, não está o texto, mas eu quero ler aqui para você. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. Então, uma palavra antes do milagre. Uma palavra, basta uma palavra do Senhor, e ela precederá um milagre na sua vida. Basta uma palavra de Jesus e precederá o milagre na sua vida. Há um outro texto também que diz: estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, procurando motivo para acusar Jesus, e eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Ele disse tudo isso, aí ele virou para o homem e disse assim: estende a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Estenda a sua mão assim para o Senhor, estenda. E Jesus fala para você: estende a mão, e ela ficou restaurada como a outra. Pode guardar. Essa é a palavra que precede o milagre. Essa é a palavra que vai alcançar o coração. Essa é a palavra que vai dar consolo à alma. Essa é a palavra que vai dinamizar a sua vida. Essa é a palavra que vai mudar a sua vida. Há um outro texto em Marcos 1, 40 a 42 que diz assim: um leproso aproximou-se dele e suplicou de joelhos. Fica imaginando qual é a nossa situação diante de Deus hoje. E esse homem, ele entendia que ele não tinha mais nada. Jesus era tudo para ele. E ele foi de joelhos e ele disse assim: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. A palavra sempre precede um milagre. Então, se você busca de Deus uma transformação, busque a sua palavra. Busque a sua palavra, ela é que dá liga. Ela é que faz os céus se abrirem. Busque a palavra de Deus. Amém? Está comigo, amém? Glória a Deus. Mas a pesca não foi tão maravilhosa assim, né? Porque quando a gente vê o texto, a gente fala da pesca maravilhosa, né? Mas isso é o final. E às vezes as pessoas não sabem tudo que aquela pessoa passou para chegar naquele momento de vitória, não é verdade? Às vezes você triunfa, levanta o troféu, tem aquela conquista. Mal sabem as pessoas o que você passou. Mal sabem as pessoas as dores, os tombos, as dificuldades que você passou. E aqui com eles, a gente entende que não foi tão maravilhosa assim a pesca. Foi difícil, porque o que precedeu foi muito difícil. Então, em certos momentos, é importante que você, no seu coração, entenda que acontecerão situações na sua vida, na sua caminhada, na sua história, que parece que vai ter um gosto bastante amargo, bastante difícil, de bastante solidão, de bastante dor, de bastante dificuldade, parecendo que não tem nada onde pegar, nem onde segurar. Mas é nesse momento que você precisa entender que está precedendo algo que Deus vai fazer. Então, nesse momento, não havia uma pesca tão maravilhosa. Tem um livro chamado Os Milagres de Jesus. E eu ontem no Natal estava conversando com um amigo, um irmão. E esse livro ele conta, né? Acho que tem 30 ou 35 milagres ali. E ele fala de vários milagres que Jesus fez. Mas um desses milagres é justamente a pesca maravilhosa. E é interessante que ele sempre coloca alguns itens, alguns personagens que a Bíblia não diz que tem, mas também não diz que não tem, né? Então, por exemplo, ele fala que Pedro, ele tinha os barcos, e dentro do contexto
da pesca maravilhosa, o autor do livro ele entra numa licença poética e ele dá alguns termos que elucidam e trazem a realidade de Pedro muito próxima da nossa. Ele fala da sogra de Pedro, que estava doente, estava enferma. Ele dá até o nome para a sogra de Pedro, Tamar. Ele dá o nome da esposa de Pedro, Lídia. Pedro passava por uma situação muito difícil, eu acredito que de muita pressão. E tinha um caminho longo a percorrer, que não era tão maravilhoso. Pedro não estava, eles estavam sem pescar. Eles eram uma empresa constituída e que não vendia. E que não pescava. Que saía para fazer, mas não conseguia trazer o produto para que aquilo fosse revertido em valor, para que aquilo beneficiasse de alguma forma. Como você e como eu, quando sai, quando tem um trabalho, quando tem uma empresa, e que precisa produzir para que o produto, o resultado daquilo que você faz venha, o valor, o dinheiro, para que você possa comprar, para que você possa vender. Pedro não tinha essa condição, ele não tinha essa situação. E aquilo era difícil, porque não tinha peixes. Ele trabalhava, ele ia, ele avançava, ele caminhava, mas ele não tinha. Então imagine você saindo de manhã, às 6 horas, às 5 horas, às 7 horas para trabalhar, voltando às 8 da noite, às 7 da noite, e lá no 5º dia útil, nada. Aí você faz no 2º mês, você trabalha todos os dias, você até coloca, empenha até os seus bens muitas vezes, o seu valor, para que aquilo dê certo. Aí chega no 5º dia útil, nada, não acontecia, não vinha. E Pedro passava, já era uma situação difícil. Ele não vende peixes, ele não paga o aluguel, ou então a manutenção dos barcos. No livro o autor diz que o dono do barco era o senhor Onias, né? Onias era o dono do barco. Eu acho interessante os nomes que ele vai colocando. E aí ele precisava pagar o valor. Ele precisava entregar algo do aluguel, da manutenção, mas ele não tinha. E tinha que prestar contas a alguém ou a alguns. Ele tinha família com problemas, porque ele tinha sogra doente. E para chamar um médico despendia de muito valor, era mais complicado. Talvez ele estivesse em dúvida quanto à sua profissão, porque saindo todos os dias para trabalhar e não conseguindo trazer nada, é possível que a esposa tenha dito a ele, como o próprio livro diz nessa licença poética: olha, você tem que mudar de profissão, olha, você tem que fazer uma outra coisa, olha, você está saindo, você não está buscando nada, você tem que se reinventa, faz uma reengenharia aí, faz qualquer coisa, mas não está dando certo. E aquilo no coração desse homem já ia acumulando também. As reservas acabando, ele tinha sócios que não queriam trabalhar, os sócios queriam ir atrás do Messias. Então imagina que você tem 1, 2, os 3 sócios, e 2 deles estavam querendo outras coisas. Vamos atrás, vamos orar, vamos rezar, vamos fazer qualquer coisa aqui, mas a gente não quer trabalhar, a gente vai lá atrás do Messias. E essa era a situação. E eu fico imaginando quantas coisas estão na rotina de Pedro que tem a ver com a nossa rotina, com a sua rotina. E é nesse momento que Jesus entra, e é nesse momento que Jesus vai agir. E Jesus não deixa de fazer o que ele tem que fazer. Ele não deixa, ele continua pregando. E quando você lê o texto, você vai ver que ele vai e entra no barco de Pedro e ele vai ensinar. Mas nesse momento, eu penso que o grande coração a ser alcançado era o de Pedro. E o grande coração a ser alcançado nessa manhã é o seu. E Jesus, ele disse assim: vai lá para o fundo um pouquinho, Pedro. E aí eu entro no texto que é o Lucas 5, capítulo 4. E ele diz assim: quando acabou de falar dos seus ensinos, Jesus disse a Simão: leva o barco para o lugar mais fundo do lago e vocês lancem as redes para pescar. Leva o barco para o lugar mais fundo. O primeiro item que eu designei, que eu coloquei: ninguém para segurar sua mão. Eu fico imaginando, é melhor raso ou melhor fundo? É melhor um lugar em que você consiga colocar e o pé alcance o fundo e a terra, ou um lugar em que você não consiga? Eu com água sou assim, na praia, Beatriz, os meninos, vocês são daqui para lá, para a água, e eu sou daqui para cá, para a areia, certo? Eu falei para eles, era o nosso combinado já há bastante tempo assim. Porque eu sempre tive dificuldade em um lugar em que eu não conseguisse colocar o pé.
Porque quando eu não coloco o pé, eu não sinto segurança. Quando eu não coloco o pé e não sinto, não há uma mão que eu sinta que alguém possa me acudir, alguém possa me acolher, alguém possa me abraçar, alguém possa me salvar da minha situação. Então eu preciso ir para um lugar que seja relativamente onde o meu pé alcance. Porque quando eu coloco num lugar onde eu estou, em que meu pé alcance, é um lugar raso. E o problema de você colocar o seu pé e a sua história e a sua vida e a sua caminhada e as suas crenças em um lugar raso, é porque no raso ficam aqueles que estão confortáveis. E confortável você nunca alcançará mudança. Confortável você nunca alcançará mudança. Eu jamais iria para um lugar em que meu pé não alcançasse. E aí eu vejo aqui que eu coloquei ninguém para segurar sua mão. Nessa manhã, o Senhor está dizendo assim: é importante que você vá para um lugar mais fundo. Por que não o raso, Senhor? Por que não ficar exatamente aqui, onde a água, eu vejo, né? Tem praias que a gente vai e a gente olha a terra, né? A areia, tão cristalina que é a água, algumas que são possíveis, né? No nosso litoral. Então fica tudo mais fácil. E isso tudo é muito confortável. Para você entrar em 2022, você precisa ser provocado. E eu creio que o Espírito Santo pode, nessa manhã, e vai lançar algo, uma seta no seu coração, para que você seja um agente de transformação, a sua vida seja transformada. Senão não vale a pena, irmãos. Nós vamos enfrentar o culto da meia-noite aqui, da virada, e vai ser a mesma coisa. Vai ser o mesmo movimento. Porque Deus está fazendo aquilo que Ele tem que fazer, e nós estamos querendo colocar o pé no raso. No raso ficam os que querem vencer os hábitos, os vícios, mas não querem pagar um preço da oração, de subjugar a carne, o domínio próprio, ser levado a um local para conhecer e ser conhecido. No raso, as pessoas não querem, porque elas têm o domínio da situação. E quando as pessoas, muitas, perdem o domínio da situação, elas ficam desesperadas, ficam bem com o coração apertado. Talvez você conviva com alguém assim. Talvez a Beatriz conviva com alguém assim. Que quando perde o domínio da situação, fica assim preocupado, difícil. E agora, porque não está na minha mão. E não é para estar mesmo. Porque a sua vida pertence a Ele. É para Ele e por Ele. Então, não está mais na sua mão. E aí quando eu vou vendo aqui que no raso ficam os que se acostumaram a entregar sua vida espiritual, seu coração, sempre terceirizando, nunca tendo uma atitude proativa, nunca tendo uma atitude de coragem, nunca tendo uma atitude de enfrentamento, e sempre ficam às margens do Evangelho. Sempre ficam dependendo. Não que seja ruim você receber oração daquele ou daquele outro, não é isso. Mas as pessoas ficam à margem, à margem. A gente lidera os teens, e já nessa idade deles, a gente faz isso aqui, ó. Vai, filho, você tem que ir, porque é o teu chamado, porque é o teu coração. Não, mas meus pais, vai, filho. Não, mas é o que me falaram lá no passado, vai, filho. Mas eu não tenho condição, tem, filho. Mas eu não posso enfrentar uma situação como essa, porque eu nunca fiz isso. Vai fazer a primeira vez, filho. Então Deus está dizendo a você aqui nessa manhã, que um 2022 será diferente, transformador, se você gerar expectativa no seu coração, de que Deus vai fazer alguma coisa nessa pesca, de que Deus vai levar você, se você deixar que Ele te leve para um lugar que é mais fundo. Porque no lugar mais fundo nós precisamos trabalhar coisas mais difíceis. Porque no raso ficam aqueles que não querem tratar de questões que vale a pena, ou questões que podemos colocar à mesa, ou até questões que nós nunca perdoamos e nós só enterramos. Questões da vida e que me fizeram ir parando e me fizeram ficar numa vida totalmente superficial. O que é que significa ir para mais fundo? Eu estava dizendo que eu nunca iria para um lugar que meu pai não estivesse segurando a minha mão. Por isso que eu coloquei ninguém para segurar a minha mão. Como assim? Ninguém? Não, eu não vou. Não tem jeito. E isso gera no nosso coração alguma coisa de anos, né? Os filhos quando vão à água, eles falam, pai, aqui dá pé, pode vir. Eu vou, fico tranquilo, tal, vou até um certo ponto, depois fica tranquilo aí, fica em paz que eu volto. E eu fico imaginando que nessa manhã tem uma mão que quer segurar você, que quer sustentar você. Mesmo que você diga assim, Senhor,
eu não tenho condição de ir para mais fundo. Ele fala assim em Isaías 41:13, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Vamos repetir esse não temas, eu te ajudo? 3, 2, 1, não temas, eu te ajudo. É isso que a Bíblia diz a respeito da mão do Senhor. Ele diz assim também em Isaías 14:26, este é o propósito que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Estende as mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas, e das mãos dos filhos estranhos. Livra-me e arrebata-me das muitas águas. Salmo 144:7. Para onde Jesus quer levar você nessa experiência, para onde Jesus quer levar você nessa palavra, para onde Jesus quer levar você na sua vida. Todas as pessoas que estão aqui estão sendo convocadas e provocadas para trazer o reino de Deus através do seu testemunho, através da sua vida. Não é para frequentar a igreja, é para esquentar o motor aqui e depois você fazer a obra. Você dar o testemunho, você anunciar o evangelho, lá na cozinha industrial onde você trabalha, lá no escritório que só tem você, mais 2 pessoas, lá no seu condomínio, onde tem um vizinho da direita e da esquerda, você muitas vezes pode levar um bolo para ele. Você precisa erguer os olhos para o que Deus está querendo fazer na sua vida. Eu digo que a moçada de hoje não tem um senso de urgência tão aguçado. Eu não sei se vocês têm a impressão, né? Que às vezes você pede as coisas assim, o pessoal, peraí, já eu vou. Não, vou passar uma mensagem no WhatsApp, peraí. Não, eu vou primeiro fazer isso. O senso de urgência. Aí outro dia numa reunião de líderes, teve um irmão amado que estava fazendo o nosso currículo lá dos teens. Ele falou, não pastor, nosso plano aqui nosso plano de longo prazo é tal. Eu falei, não, longo prazo não. Eu tenho 55, longo prazo é o quê? 65? É agora. Longo prazo é já. Então o meu senso de urgência é muito aguçado, né? E os meus líderes padecem muito. A gente tem mais ou menos 25 a 30 pessoas que estão, Rogério está aí, é um deles. Os que estão me vendo também pela internet. E os irmãos que estão me vendo pela internet, Brasil e mundo aí. Então, um senso de urgência é aguçado. Eu costumo dizer que eu tenho uma ideia na segunda, na terça eu falo com o pastor Ramon, pastora Érica, na quarta eu desenho, na quinta eu peço autorização e no sábado já está acontecendo, né? A gente fez um Teams for Mission, que foi um projeto missionário, que foi muito assim. Então, qual é o seu senso de urgência para a sua vida espiritual? Isso você pode responder. Qual é o seu senso de urgência? Jesus vai levar você a um lugar que você não tem domínio, não tem conforto. Está preparado para isso? Um lugar que você terá que se encontrar com seus medos e decidir se o medo vai tomar conta de você ou se você vai entregar ao seu Senhor. Você precisa decidir nessa manhã. Pedro precisou tomar uma decisão. Que ir para o fundo seria igual a abandonar algumas coisas, as suas certezas, as suas convicções, aos seus pensamentos, aquilo que você traz de muitos anos e que nunca era alterado, era o seu padrão, o seu modus operandi, a sua conduta, suas ideias, e que muitas vezes não te levaram para tão longe, mas as pessoas até sabem e te conhecem. Não, mas ele é assim mesmo. Não, mas ele às vezes as pessoas já sabem como nós agimos, né? E às vezes eu fico com medo disso, assim, porque às vezes dá a impressão de que nós somos assim. E parece que você vai ficando mais velho. Não, ele é assim mesmo. O Rogério lá em Curitiba, nós fomos visitar a nossa alfa em Curitiba. E aí ele falou, não, o pastor já é assim. O jeito dele é esse. Aí eu fico preocupado. Não, mas eu quero mudar. Se está ruim, eu quero melhorar. Se está ruim, eu quero tentar um caminho melhor. Né? Outro dia para o pastor Ramon eu falei, Ramon, o que precisa melhorar aqui nos teens? O que eu errei? O que nós erramos? O que deu certo a gente sabe, mas o que precisa ser alterado? Deus está querendo falar com você, meu irmão, sobre o seu 2022, sobre a sua caminhada. O convite é exatamente esse. Você está disposto a abandonar sua convicção? Está disposto a abandonar sua segurança? Está disposto? Sua segurança financeira, sua segurança residencial, sua segurança profissional. Você está disposto a entrar um 2022? Não precisa esperar a semana que vem, pode ser agora. Você está disposto a abandonar? Mas não é entregar, começar a dar as coisas por aí. É filho meu, guarda o teu coração.
De tudo que consagres, consagra o teu coração. Onde estiver o seu coração, estará lá o seu grande tesouro. Então o seu coração deve estar na promessa que Deus fez para você, quando você o convidou para ser Senhor da sua vida. Na promessa que Deus fez para você, quando Ele te convidou para ser Senhor da sua vida. E que alguns já guardaram as redes. Alguns já esconderam e não deveriam ter guardado. O convite é esse: você leva o barco para o lugar mais fundo, você lança a rede de novo, e Ele vai segurar a sua mão, sempre. Ele sempre vai segurar a sua mão. O segundo ponto que eu quero falar é um princípio de autoridade, que é Lucas 5:5. E o texto diz assim, vamos ler ali. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob essa sua palavra eu lançarei as redes. A importância de você estar debaixo de uma ordem, uma palavra. Uma ordem, uma palavra. Repita comigo: uma ordem, uma palavra. A igreja cresceu bastante, né? E a gente comenta assim, tem muita gente que a gente viu nascer mesmo, estava na barriga. Mas tem muita gente que a gente não conhece, muitos teens, né? Os departamentos estão recebendo, os irmãos estão vindo, estão se convertendo, pessoas estão chegando, Brasil, mundo todo e tal. E eu fico às vezes pensando que quando Jesus dá essa palavra para Pedro, e Pedro diz assim como resposta: sob a tua palavra eu lançarei a rede. A gente não pode acreditar que nós podemos levar uma vida sem prestação de contas, uma vida autônoma, uma vida só de casa, sem igreja, sem congregar, sem confessar. A gente não pode. Você não pode ser um autônomo solto, né? Não, eu estou na minha casa lá. Isso é um engano. A importância de congregar, a importância de você estar junto com pessoas que têm as mesmas dificuldades com você, a importância e a orientação bíblica para que nós congreguemos, para que nós adoremos o Senhor, para que nós sintamos a presença dEle, tudo que Ele faz nesse lugar, tudo que Ele faz na sua igreja física, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. As pessoas não podem, e muitas pessoas têm vindo, e as pessoas precisam saber que o evangelho que nós pregamos é o evangelho de compromisso, é um evangelho de compromisso. Por isso que nós temos grupos, por isso que nós temos discipulados, por isso que nós temos mentorias, por isso que nós temos ferramentas para que você não fique só e para que você não tome um caminho só seu e saia por aí destrambelhado, caindo num precipício. A quem você presta contas? Algumas perguntas que eu faço para você guardar no seu coração. Se você já era dessa igreja, já pertencia, você sabe que a gente trabalha assim. Se você está vendo, quantos estão nos visitando aqui pela primeira vez? Ah, muito bem. Tem uma pessoa ali, só a irmã ali. Aqui também. Aqui também. Quantos anos? 21? Um cara de 16. Ia chamar já para fazer parte da aula de basquete aqui. Depois a gente precisa, os diáconos, por gentileza, depois entregar para o pessoal o que a gente precisa entregar lá para preencher, para estar junto com a gente. Então, quantas pessoas têm chegado e achado que a gente não é a igreja da moda, nós somos a igreja do compromisso. Nós somos a igreja do compromisso. E a gente empurra, no nosso caso aqui, todos os departamentos da igreja, empurram para uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de celebração, uma vida de contrição, uma vida de generosidade, uma vida de oferta, uma vida de amor, uma vida de graça. Nós empurramos vocês, juntos vamos para a presença de Deus. Vai ser sempre esse movimento. Vai ser sempre esse movimento. Poxa, vamos reunir o grupo para orar? Vamos reunir o grupo para orar. Tem um monte? Vamos no monte. Tem a vigília? Tem a vigília. Isso eu falo dos próprios teens, que são adolescentes de 11 a 15 anos. Que dirá vocês? Você acha que você chegou numa certa faixa da sua vida, de idade, e que você possivelmente esteja dizendo assim: não, mas isso aí está tranquilo. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim, que também já cheguei a uma certa altura de idade na minha vida. Mas é uma palavra para te motivar, te incentivar, te transformar, para que você faça aquilo
ao qual você foi convidado, convocado, chamado pelo Senhor da Seara, pelo Senhor dos Exércitos, pelo Senhor, pelo nosso Senhor. Você foi chamado para isso. Então é nisso que eu quero convocar e provocar você nessa manhã. De que mentoria você faz parte? Quem é a pessoa que discipula você? Nós temos tantos grupos aqui na igreja, e Pedro entendeu isso. Eu preciso estar debaixo de uma palavra e uma ordem. Qual a célula que você faz parte? Qual a alfa que você frequenta? A quem você pede ajuda nos momentos mais difíceis? E com quem você compartilha os resultados positivos, o bônus que você conseguiu, a promoção? Com quem? Com quem você compartilha? Não tem coisa mais triste de você alcançar alguma coisa vitoriosa, chegar na sua casa e não ter com quem comemorar. Não tem coisa mais triste do que você conseguir algo na sua vida, mas não ter amigos ali para que você possa dividir. Não ter pessoas para que você possa partir o seu coração. Porque o prêmio em si, ele faz parte de um processo, mas aquele movimento, não. Então com quem você compartilha isso? Com quem você está passando as suas horas de lazer? Se você não se submeter, como Pedro fez, a igreja ela corre o risco de ser para você um local de entretenimento, sem efeito e por anos. Por anos. Um outro ponto que eu quero partilhar com vocês é Lucas 5:8. Vocês estão comigo aqui? Amém? Está tranquilo? Glória a Deus. E Lucas 5:8, ele é muito... Eu coloquei um olhar sobre você mesmo. É o subtítulo dele. 5:8 diz assim: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pescador. E eu achei importante falar isso, partilhar essa palavra, porque é a visão que Pedro tinha dele, era de pecador. E não era a visão que o Senhor Jesus tinha. A visão que Jesus tinha de Pedro era que ele seria pescador de almas, de homens, né? Algumas traduções de gente. E o que me ressalta é como Pedro estava olhando para ele mesmo. E como você está olhando para a sua vida, para a sua história. E às vezes nós tentamos buscar refúgio e fugimos para vários subterfúgios da nossa vida, usando ferramentas externas. E há no profundo do coração um sentimento ou de rejeição, um sentimento de não conseguir aceitar aquilo que Deus está dizendo, um sentimento de não conseguir aceitar aquilo que Deus pensa a respeito de você. E muitas vezes a gente vai correndo, a gente fica correndo, a gente fica correndo. Pedro possivelmente estava passando por uma situação assim, porque com uma situação complicada na sua rotina do dia, ele olhava para ele mesmo e o que restava? Eu sou pecador, afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Eu lembro que quando eu trabalhava e eu visitava o Extra em Santo André, o Extra antigamente chamava baleia, né? Tinha uma baleia assim, lá no... E sempre tinha um espelho na porta da entrada dos funcionários. Eu vendia, né, pro Extra, pão de açúcar e tal. E aí quando nós chegávamos, nós subíamos a escada, a primeira coisa que a gente batia assim, a gente via aquele espelho enorme em que você via exatamente tudo. Como é que você estava? Você estava penteado, estava despenteado, mostrava os dentes lá, arrumava a roupa, fazia tantas coisas ali e tal, pelo menos para o estereótipo ali, o externo, ficar ajustado. E o que Pedro estava fazendo naquele momento, ele estava se reduzindo a um homem pecador. E o que nós fazemos com as nossas vidas, nós fazemos isso, nós nos reduzimos. Porque Deus, Ele vê o nosso todo, Ele vê o todo. Ele vê o seu coração, Ele vê a sua intenção, Ele sabe quem nós somos. Ele sabe que se nós erramos ou não, Ele sabe o que nós fizemos em oculto. Ele sabe as nossas mazelas, Ele sabe as nossas desculpas, as nossas justificativas, Ele sabe. Deus é bom, misericordioso. A gente vai patinando ali, enquanto a gente não altera, não muda, não provoca, não aceita, a gente vai continuando. Mas Deus nos conhece, Deus é bom. Deus é misericordioso. Mas Pedro fez algo que nós fazemos. Eu me reduzo ao que as pessoas dizem que eu sou. Eu me reduzo ao que eu, pelas minhas experiências, entendo que eu sou.
Eu me reduzo ao que meu pai disse que eu sou, de uma forma pejorativa. Eu me reduzo, eu me esmago, eu me diminuo. E às vezes você olha para uma pessoa com tanto potencial, mas com pouca expressão. Você vê uma pessoa com tanta força, que ela tem, né? Mas a gente tem um pitbull em casa, né? Fui visitar minha querida sogra que está aqui, e quando eu volto, os meus filhos me apresentam um pitbull filhote. Quando está filhote, está tudo certo. E quando não está mais filhote, e o meu medo, agora a gente já ama, já se apegou, já não tem mais jeito, né? O meu medo é assim, esse camarada, quando ele souber a força que ele tem, o meu portãozinho é desse tamanho da saída da casa para o estacionamento. Esse camarada, quando ele souber a força que ele tem, ele pula esse portão, ele não sabe ainda. Ele também não é estimulado a isso. Eu queria te estimular nessa manhã, você saber a força que você tem, a pessoa que você é. Pedro entendeu que ele era um pecador, e talvez você tenha se submetido a isso, a ser taxado. Você foi taxado, você foi definido, você foi, não, mas ele é um boca suja, não, mas ele é um impiedoso, não, mas ele é um cara nervoso, não tem paciência para nada, e você vai levando essa pencha, você vai levando, e é dessa forma que que você chega, que Pedro chega para Jesus e diz assim: olha, eu sou pecador, e Jesus fala: não, você é pescador, mude aí, porque não é essa forma que eu estou vendo você. A forma como você se vê, mas não é a forma como eu estou vendo. Nós olhamos o particular e somos definidos, reduzidos por nós mesmos e pelos outros, por aquela pequena parte, aquele erro que nós cometemos, aquele tropeço, por aquela falha, por aquele pecado. Mas Deus sempre vê o todo, nós vemos uma parte pequena. E essa parte pequena, ela serve de base para a nossa vida inteira, e não deveria. É o que aconteceu com Pedro. Então você é mais do que você diz que você é, no aspecto de que você pode ter se reduzido e não ter entendido o seu papel. Tem um papel seu nessa caminhada. Tem um papel seu. Aquilo que você não fizer, outra pessoa fará. Mas como você, ninguém fará. E é importante que você assuma o seu papel e faça o que você tem que fazer. Aquilo que você lá da ponta não fizer, outra pessoa Deus vai levantar. Mas como você, com a sua graça, com o seu jeito, com a sua característica, não será feito. Eu fico pensando aqui que nós colocamos um sarrafo inatingível, às vezes muito grande, né? Muito alto, colocamos a barra lá, e sabendo que Deus olha o todo, isso é muito importante para a sua concepção de vida. Deus olha o todo seu, não só um pedaço, mas a gente coloca um sarrafo lá, e aí quando a gente não alcança, a gente quer a perfeição, e quando nós não atingimos, a gente fica se punindo, se censurando, e nós devemos lidar com o erro de uma forma mais humana, porque você erra e eu erro. Isso não deve ser alguma coisa que a gente já premedite, mas isso pode acontecer. Filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, nós temos um advogado diante de Deus Pai, Jesus. João disse isso. João disse. Então, que 2021 terminando, você possa entrar já hoje em 2022 de uma outra forma, de alguma coisa mais humana, alguma coisa mais realista, alguma coisa que você entenda que quem vai curar mesmo é o amor de Deus. Deus é amor. E é Ele que cura. Porque algumas coisas têm travado, têm segurado a sua vida e a minha, para que a gente não avance. E Pedro traz algumas coisas à tona. Deus é amor e o amor dele cura e perdoa a nossa caminhada. Lucas 5:10 é um outro ponto que eu quero colocar, que até deu base para a nossa... Vocês estão aqui comigo? Glória a Deus. Amém, aleluia, louvado seja o Senhor. Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente, não tenha medo. Aí eu fui buscar alguma coisa sobre o medo, né? O medo é alguma coisa que é importante ter.
Senão a gente estaria fazendo um monte de loucura por aí. É um sinalizador aí que, olha, daqui para cá você pode se complicar. Não faça. E tem esse sinalizador dentro de nós. Mas às vezes tem alguns aqui que levaram esse sinalizador para o topo, lá para frente. Eu coloquei aqui, faça as malas, mas leve o que é essencial. O medo não é essencial. Porque Jesus sabia do coração de Pedro. Toda aquela história, aquela circunstância. E ele estava com esse sentimento. E Jesus vai nesse sentimento dele e fala, olha, não tenha medo. Eu vou te fazer pescador de pessoas, de gente. O medo é uma forma de emoção humana que nos alerta para o perigo. Apesar de muito temido, ele é essencial para a sobrevivência. Uma resposta de sobrevivência que ativa automaticamente. No corpo, podendo ser diferente em cada indivíduo. As experiências de Pedro, provavelmente, talvez algumas suas experiências, produziram um medo de uma vida toda. Agora você imagina o que aconteceu durante toda a vida desse homem que paralisou ele em algum momento. E aí eu fico pensando, Deus, o que aconteceu na minha vida? Ou você se questiona, Senhor, onde foi que eu parei? O que aconteceu de tão grave, tão terrível, que eu tenha parado? Medos ou ferimentos, ou quedas, ou traumas que fazem com que a gente pare. Talvez Pedro estivesse assim. Muitos ferimentos são curados pelo tempo, nem todos. Provavelmente os que estão paralisando você não foram. E o tempo não resolveu. Nessa manhã é importante você ir para um lugar mais fundo, para que o seu pé não alcance. Que você estenda a sua mão e pegue a mão do Senhor. Tem um livro chamado A Cura das Memórias, David Simmons, que é bem interessante. Ele diz assim, o tempo por si não pode e não cura aquelas lembranças que são de tal forma penosas que a mente humana não pode tolerar. O que não pode ser enfrentado e suportado é negado. Muitas coisas nós estamos negando apesar de existir. Muitas coisas nós só enterramos apesar de estar lá. Então é importante que você traga isso de volta. E que você trabalhe. E que você, fundamentalmente, vá para um lugar mais fundo com Jesus. E coloque o seu pé. E já saiba que você não vai ter domínio de nada ali. Mas Ele vai cuidar do seu coração e da sua vida. No fim da Segunda Guerra, havia um tratado de paz assinado entre os soldados japoneses, entre o imperador japonês, depois que o Japão perdeu, e já estava tudo rolando, já tudo em paz, tudo, e os soldados deveriam sair das ilhas do Pacífico Sul, sair das cavernas e vir e voltar. Só que muitos não queriam sair dos seus esconderijos, mas durante meses eles vieram, entregaram as suas armas e voltaram para uma vida pacífica. Só que havia uma lavagem cerebral feita pelo imperador japonês, pelos generais japoneses, né? De que se esses soldados japoneses fossem pegos pelos americanos, a conduta ia ser bem difícil e pesada para os que foram rendidos. E eles estavam com isso no coração, mas com muita dificuldade, essa palavra do imperador, apesar do tratado de paz, eles foram. Só que houve um homem que foi resgatado em março de 1974, 29 anos depois do tratado ter sido assinado. Ele passou quase 30 anos escondido numa caverna ou numa ilha, com aquilo que estava na sua mente, no seu coração, no seu cérebro, na sua alma, do que havia sido dito por aqueles imperadores. Por aquele imperador, olha, vai destruir você, olha, não saia daí, olha, não avança, olha, se eles pegarem você, vão matar. Mas aquele homem finalmente ele sai, e quando ele sai, ele é questionado, ele é perguntado, por que você esperou tanto tempo para sair? E ele disse assim, foi preciso todo esse tempo para vencer o meu medo. Será que eu estou assim? Será que você está em algum estágio da sua vida assim? O pastor David Simmons, ele fala também que é importante que o ferido busque tenha um ambiente seguro e confiável para que possa tratar sua ferida, sua questão. Então eu queria dizer para você que na presença de Deus você tem um ambiente seguro e um ambiente confiável. Um ambiente seguro e um ambiente confiável. Daqui a pouco nós vamos orar. É muito simbólico, é você e o Senhor. Mas que você diga, Senhor,
me leva para o mais fundo desse lago e que o meu pé não chegue. Lucas 5:11. É isso? É isso mesmo. E arrastando eles os barcos. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Para encerrar, eu quero dizer uma coisa a você assim. A gente luta tanto, né, para conseguir, para conquistar. Vou chamar o Roger aqui, que ele vai nos abençoar com uma canção. A gente luta tanto para conquistar, luta tanto para ter. E muitas vezes a gente, quando alcança, a gente fica naquilo, no objeto que nós alcançamos. Nós ficamos naquela bênção prometida, naquele que veio, naquele milagre que aconteceu. Isso acontece com você, acontece comigo, nós ficamos ali. Pedro não teve essa atitude. Pedro, depois que ele conseguiu o milagre, que ele pediu um milagre, ele falou: Senhor, sob a tua palavra eu vou lançar, porque aqui já foi o negócio, não tem mais o que fazer. Mas desacreditado ele vai e lança. Mas o que acontece é que muitas vezes aquele milagre poderia virar a referência da vida de Pedro. E geralmente o milagre vira a referência da vida daquele que alcançou um milagre. O que Pedro diz nesta palavra do livro de Lucas é que quando ele alcançou, quando ele chegou, ele poderia ter feito muita coisa, né? Ele poderia ter ido à sua esposa: olha aqui, eu consegui, está aqui uma bênção. Ele poderia ter ido para o dono dos barcos, ou quem fazia a manutenção dos barcos. Como aquele livro que eu li, ele diz que o dono dos barcos diz aqui: Pedro nunca teve uma pesca como essa. Meu Deus, nós podemos fazer muitas coisas. Nós podemos dinamizar tanto. Eu vou te dar mais barcos, vou te propor mais pessoas. Eu vou colocar você num outro estágio aqui, porque olha o que aconteceu nesse momento. E aí a Bíblia diz que, e arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Então a graça de você conseguir o troféu é porque você entrega para Ele. A graça de você alcançar o prêmio é que você põe para Ele, para o Senhor. Filho meu, de tudo que consagres, consagra o teu coração. Que nessa manhã de pós-natal, já às vésperas de um novo ano, você possa, na presença de Deus, alcançar o que você precisa alcançar. Mas que você possa entender o que é que vale a pena. O milagre ou o autor. Pedro decidiu pelo autor. A maturidade da conquista é a entrega. A maturidade da conquista é a entrega. Pai querido, teu povo que está aqui, Senhor, teu filho, tua filha, que passam por circunstâncias, e que nesta manhã, Senhor, esse último culto das 8h30 de 2021, o Senhor possa falar no coração, o Senhor possa abraçar o teu filho, e o Senhor possa dar a direção, que essa palavra fale no coração profundamente dos que estão aqui, e que a rede possa ser recolocada no lugar, e possa ser lançada, assim como o Senhor disse. É no nome de Jesus que eu te agradeço, é no nome de Jesus que eu te glorifico, no nome de Jesus que eu te exalto. Que haja uma explosão, Senhor, um dínamo da tua graça no coração. O Espírito Santo passa curando aquele que precisa de cura, passa levantando aquele que está caído, passa dando forças àquele que está com os braços cansados ou as pernas trôpegas. Passa, Senhor, passa nessa manhã de domingo, em nome de Cristo Jesus. Amém.